Muito boa noite, está começando o Masper Esportes desta segunda-feira, 11 de março de 2024. Imagem dos bastidores aqui da Masper TV, estúdio na Avenida Carlos Gomes, 651, nosso estúdio panorâmico, que mostra os bastidores, a redação e, é claro, ao fundo você confere a Avenida Carlos Gomes, esquina com a Furriel, que é o estúdio da Masper TV aqui em Porto Alegre, a emissora mais nova de comunicação do Rio Grande do Sul. O Masper Esportes está começando nesta segunda-feira, num clima mais leve, descontraído, porque tem muito futebol para levar até a sua casa. Tem clássico interior gaúcho, Grêmio contra Caxias, Inter contra a Juventude, os bastidores do que aconteceram nestas partidas. A gente vai estar detalhando no programa de hoje, que já começou com o Inter apresentando o jogador, o Grêmio com portões fechados mais uma vez, uma semana que começa tensa, turbulenta e com decisões. Eu sou o Lucas Garski, sou o âncora do Masper Esportes. Faço companhia para ti aí de casa de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Masper TV, canal 575, na antena parabólica digital aberta para todo o Brasil. Vai controle remoto aí de casa, programa na TV 575 Masper TV. E o Masper Esportes também é transmitido nas redes sociais, @Masper TV, no Facebook e no Instagram. Então, meu amigo, se tu ainda não segue a nossa página, se tu ainda não curte a nossa programação, vai agora com o teu telefone, @Masper TV, seja no Facebook, que tem live ao vivo neste instante, tu pode curtir, pode comentar, compartilhar com os amigos para que mais pessoas tenham acesso. E lá no Instagram tem um recorte, e é a dica, tem um vídeo do Garsquinha aqui falando sobre a chegada do Thiago Maia, mostrando o estádio Beira-Rio e projetando tudo que ele falou na entrevista coletiva, no @Masper TV. Já no YouTube é um pouquinho diferente, depois que acabar o programa tu vai lá no @Estúdios Masper, tem todos os nossos programas desde o dia 12 de dezembro salvo, e toda vez que a gente entrar ao vivo, recebe uma notificação assim, ó, plim, na palma da tua mão, @Estúdios Masper. Eu sou o Lucas Garski, que te faço companhia e quero tua audiência também no WhatsApp, 51-995 17 14 12. 51-995 17 14 12. Antes de abrirmos o Masper Esportes, trazer as manchetes, Henrique e Matheus, vamos até a Orla de Ipanema, mostrar esse fim de tarde aqui na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ensolarada neste momento, né? 6 horas mais 7 minutos. Uma temperatura quente, prazerosa, 27 graus, esse pôr do sol bacana, né? Ali com o Guaíba ao fundo, o pessoal gosta de praticar esportes nesse finzinho de tarde. Quem gosta de bater uma bolinha e que final de semana acompanhou muito sobre os jogos do interior, viu o Fla-Flu, viu Juventude e Guarani de Bagé, viu o Inter, viu o Grêmio, porque hoje disse que o bicho vai pegar aqui no programa, é Henrique Pereira. Tudo bem, meu querido? Tudo certo, boa tarde, Lucas. Exatamente, o bicho vai pegar porque acertei o palpite do Inter, quase acertei o palpite do Grêmio, acompanhei o Fla-Flu, acompanhei Guarani e Juventude, acompanhei o jogo do Palmeiras, enfim, estou por dentro de tudo. Acompanhei até o Liverpool por causa do juvenil do Guardiola contra o Klopp. Vida social que é boa, Henrique Pereira não precisa. É um cara focado, empenhado, querendo bater em mim. Mas é difícil, a gente sabe, ele não tem argumentos. No programa de hoje, ainda temos Maurici, convidado especial para falar no segundo bloco sobre o que aconteceu nos bastidores do futebol gaúcho. Mas o Masper Esportes está no ar e vai falar a partir de agora sobre a vitória colorada. O Inter não teve medo do São Luís. Venceu dentro do estádio Beira-Rio pelo placar de 3-0. Não teve dó, não teve piedade, não teve a mínima pena sobre a equipe do interior gaúcho. E logo com 4 minutos, Éner Valência abriu o marcador. Depois, Igor Gomes fez o segundo e Maurício fechou a goleada. O Inter está na semifinal, é o dono da melhor campanha do Campeonato Gaúcho. E independente do resultado, do adversário, se chegar na decisão, é aí mesmo, no estádio Beira-Rio, que o Inter decide o Campeonato Gaúcho. Além disso, hoje à tarde teve Thiago Maia sendo apresentado de forma oficial. Vai utilizar a camiseta de número 29, vestir o manto colorado, que destacou os bastidores, as ligações contínuas do técnico Eduardo Cudê, o desejo de vestir a camiseta colorada e, é claro, querer estrear. Está apto pelo bid para quarta-feira encarar o Nova Iguaçu. Será que já vai a campo? A gente vai estar detalhando no programa de hoje. Que ainda tem o Colorado treinando forte, potente, porque quarta-feira tem jogo decisivo contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E o técnico Eduardo Cudê promete força máxima. O que será que o treinador está aprontando? Será que teremos novidade? Pelo lado azul do estado, o Grêmio também venceu, convenceu e está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Mais uma vez consecutivo, com gols do tricolor de Cristal, do camisa 10, criticado pelo torcedor. Marcou um golaço na arena ontem diante do Brasil de Pelotas.
E ele, Diego Costa, o homem-gol da torcida gremista. 2 jogos, 2 gols, saiu brabo. Brabo por quê? Porque ele não estava balançando as redes. É o centroavante que o torcedor gosta, mas ao mesmo tempo vê técnico Renato Portaluppi criticar mais uma vez a imprensa, dando um pau em quem cobre o dia a dia do Grêmio, e dizendo que tem os cornetinhas, 3 ou 4 homens do ar-condicionado. Quem são estas pessoas? O Grêmio que ao mesmo tempo se prepara porque tem compromisso. Na próxima final de semana só se representa na terça-feira e o técnico quer evolução do seu grupo de jogadores. Além disso, Juventude e Caxias venceram seus compromissos e também avançaram. O Grêmio joga contra o Caxias, que venceu o São José com o gol do Vitor Feijão. E o Inter encara o Juventude, que venceu o Guarani de Bagé por 4-0. 2 gols de Gilberto, um de Jean Carlos e o outro do Rio, jogador ex-Grêmio. Semifinais definidas. E tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Master Esportes. E é nesse clima, nesse pique que o Master Esportes está no ar. A partir de agora, para trazer todos os detalhes do que aconteceu no final de semana, o que vai acontecer pela Copa do Brasil e projetar o próximo. Começando por partes, igual diria meu amigo Jack, o Internacional venceu o São Luís pelo placar de 3-0, goleada dentro do estádio Beira-Rio. E para falar sobre tudo que aconteceu nos bastidores desse jogo, eu vou acionar nossa reportagem com o Matheus Furtado, que vai contar como que o Internacional goleou o São Luís, não teve dó, não teve piedade. Com 4 minutos de jogo, já estava vencendo pelo placar de 1-0, gol do Éner Valencia. Mas antes, quero te perguntar, não ia ser empate, meu caro Matheus? Boa tarde, tudo bem para ti? Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Master Esportes. Eu costumo dizer que eu sou o único nesse programa que valoriza de verdade o futebol do interior gaúcho. Apostei na equipe do São Luís, foi um jogo onde o Inter teve grande domínio, né? Já a gente vai comentar o cornetinho aqui do Henrique, já está me corneteando antes do programa começar. Mas seguimos então aí com as informações do Colorado. Lucas, já vou aproveitar então, já vou trazer essas informações dessa partida, que o Inter ganhou com extrema naturalidade. 3-0, vitória importante no estádio Beira-Rio, vitória onde o Inter já iniciou logo cedo, já fazendo seu gol. O Éner Valencia, um gol importante que já deu a tranquilidade que o time do técnico Eduardo Cudê precisava na partida, e a partir daí o Inter teve o extremo controle, né, do jogo. O Igor Gomes ampliou também o marcador logo em seguida, então nos primeiros 20, 25 minutos o Inter já estava com a vantagem, o que com certeza já facilitou a vida para o Colorado. O Inter aí que teve uma extrema posse de bola, né? O Inter que foi muito propositivo dentro da partida e não deu chances ao São Luís, que conseguiu pelo menos equiparar um pouco a partida no segundo tempo, onde o Inter já estava com um ritmo um pouco mais cadenciado, né? Por já estar vencendo por 2-0. E a grande diferença do time que a gente havia projetado, Lucas, Henrique e quem nos acompanha no time do Inter, que a gente falou na sexta-feira, para o time que foi a campo no sábado, foi a questão da defesa, onde o Inter iniciou a partida, né, jogando com o Igor Gomes na vaga do Robert Renan, que era o jogador que a gente imaginava que iria começar a partida. O Eduardo Cudê preferiu o Igor Gomes e ele fez o segundo gol do Inter, o 2-0, e acabou sentindo um desconforto muscular, desconforto muscular na coxa direita, e acabou deixando o jogo ainda no primeiro tempo. Robert Renan entrou e o Inter, como eu falei, segundo tempo, fez um jogo mais de segurar o placar, né? Segurar aí o marcador. Havia feito 2-0 e aí no finalzinho da partida o Maurício conseguiu aí num lance que a defesa do São Luís acabou se atrapalhando. O Maurício aproveitou e fez o 3-0. Internacional então classificado para a próxima fase aí do Campeonato Gaúcho, vai enfrentar a equipe, né? Vai ter esse jogo importante contra o Juventude. Já temos data, né? Foi divulgada então a data dessa partida. Juventude e Inter no próximo domingo, dia 17 de março, às 4 horas, no Alfredo Jaconi. Então o Inter já conhece o seu adversário e, consequentemente, já sabe a data, né, e o horário também dessa partida. A primeira partida da fase semifinal aí do Campeonato Gaúcho. Colorado, então, que venceu. E o Eduardo Cudê, né, na coletiva, falou muito sobre essa questão do time, né, da evolução que o Inter vem construindo no decorrer aí do Campeonato Gaúcho, né? Fala também sobre a questão dos reforços, que o Inter vem crescendo muito. E por falar em reforço, Lucas,
Teve também jogadores que foram apresentados à torcida, jogadores que vieram no final dessa janela, né, aos 45 do segundo tempo da janela aí de transferências para o Colorado, que foram, né, os atletas, o Thiago Maia, o Fernando e também o Borré, jogadores aí que foram anunciados, né, e foram apresentados para a torcida no estádio Beira-Rio, né, os jogadores aí que acertaram, né, o Thiago Maia foi o último, a gente está vendo as imagens, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes também dessa apresentação do jogador camisa número 29, mas aí no sábado foram apresentados então os reforços que chegaram para reforçar o Colorado nessa janela, Lucas. O Inter que venceu, né, Matheus? Convenceu o torcedor colorado, 3-0, mas o Tchatcho Kudê falou que não tem 11 jogadores titulares, e sim um grupo. Mas vamos ouvir o comandante colorado falando sobre isso. 2 días para volver a allá quién puede iniciar en realidad, no participar. Por eso digo, estamos hablando de quién va a iniciar, cuál es el 11. Y no siempre en los juegos quien inicia es el jugador más importante de los juegos, ¿entiendes? Y yo siempre falo para los jugadores, no tenemos que, cada jugador tiene que se preparar para 70 partidos, 50, 10 o 5 minutos. 5 minutos pueden cambiar la carrera de cualquier jugador. Puede hacer un gol de título o puede sacar en la línea de un gol, evitar un gol que da un título, ¿entiendes? Entonces, para eso trabajamos a responsabilidad mía. Más importante es dar la misma importancia a todo grupo y dar la misma cualidad de entreno a cada jogador e tentar sacar lo mejor de él. O Inter que não tem 11 titulares, o Kudê deixou muito claro, vai ter o rodízio pela sequência de jogos, pela temporada do Internacional, as competições que estão chegando e mostra ao mesmo tempo um grupo qualificado, onde cada atleta quer estar entre os 11 iniciais. O Kudê diz que essa competitividade é importante, gera muito debate interno dentro do Internacional, mas cabe a ele gerir. O Inter contra o São Luís venceu, convenceu, 3-0, um primeiro tempo de luxo, no segundo tempo que deu muitas brechas para o São Luís. Mas o Internacional não sofreu gols mais uma vez e com o Maurício matou o jogo. O que a gente pode falar desse 3-0 contra o São Luís e essa fala do Tchatcho Kudê, onde não tem titulares, Henrique? Acerta, né? Tá sendo um baita gestor de grupo, começando pela partida em relação ao jogo contra o São Luís. Deu a lógica, né? Porque o Inter é muito superior. Esperava também um placar aí de 2, 3, 4... mas eu não esperava uma intensidade tão grande nos primeiros 15 minutos, que o Inter já acabou marcando 2 gols. Claro que facilitou muito esses gols, né, para o Inter ter um pouco mais de tranquilidade. O São Luís aí sim teve que se atirar, né, para buscar algum resultado positivo. Já era muito difícil para o São Luís, aí ficou praticamente impossível, porque o Inter mostrou a sua força, né, dentro de casa. Mais de 36 mil torcedores que compareceram ao estádio Beira-Rio. Claro que os 36 não foram só para assistir a partida, como destacou o Matheus, né, eles foram para assistir o Borré, o Fernando e também o Thiago Maia. No segundo tempo, aí não tem como ser diferente, né, Lucas? Tira um pouco o pé, não precisa mostrar aquela grande intensidade. Criou, o Alar acabou perdendo um gol, outros jogadores também acabaram criando. Mas aí a intensidade muda, já está 2-0, o Inter ainda buscou o terceiro, não tem como manter aquele ritmo do primeiro tempo, até porque o Inter jogava ainda pelo empate, então quer dizer, mesmo assim tomando 2 gols, estaria classificado e fez prevalecer o mando de campo. 9 vitórias consecutivas, né, chegando o Internacional. Indo para a coletiva do Eduardo Kudê, onde ele fala do rodízio, em qual momento ele vai colocar o rodízio? Ele vai colocar um time misto na semifinal contra o Juventude? Na final do Gauchão? No Brasileiro que o Inter tanto fala, tanto quer e tanto sonha? Vai botar um time misto na Sul-Americana? Mas é que eu não vejo ele falando desse rodízio com um time misto. Eu vejo, por exemplo, hoje chegou o Thiago Maia. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive os bastidores o Thiago Maia revelou. Mas o Thiago Maia joga, por exemplo, se tivesse à disposição, final de semana contra o Grêmio e na Copa do Brasil joga o Arangues. É um atleta, outro, não um time inteiro. Eu acho que esse é o rodízio que ele quer dizer. Eu não tenho 11 titulares.
Valência não joga final de semana, joga o Alário. Eu acho que é um ou outro, ir trocando. É isso que ele diz. Eu não posso dizer que o meu time do Antony ao Valência é o titular, do Diego até o Alário é o reserva. Mas sim que, no lugar do Maurício, às vezes pode aparecer um Bruno Gomes, que ao invés de jogar o Bruno Henrique, joga o Fernando. Eu acho que é esta forma de rodízio que ele quis dizer do time do Inter. Até para não perder o grupo, mas ele tem sim os 11. Ele tem. Ele vai ter que botar esses 11. Ele vai, como você destacou agora, ele vai mudar uma peça, daqui a pouco pela intensidade, uma sequência de jogos, ele vai trocar. Daqui a pouco entra o Thiago Maia, sai para entrar o Fernando. Daqui a pouco tem o Bruno Henrique. Ainda tem o Borré. Quem é que vai sair para o Borré entrar? Vai sair um volante? Vai tirar um meio? Então, quer dizer, ele tem sim os 11, mas ele acerta. O gestor de grupo não pode dizer que tem apenas 11 com um grupo recheado de atletas e muito acima da média. É claro que sim, ele externamente fala muito bem. Olha, eu tenho 25 jogadores, todo mundo é titular, é isso aí, o Renato também faz isso. Acertem muito, mas duvido que ele não tenha o time dele na cabeça, os 11. Vai poupar um que outro atleta, não tenha dúvidas disso, a sequência é grande, mas acabou aquele time reserva, acabou poupar 4, 5, 6 atletas, por mais que o Inter tenha peças, o Inter tem a qualidade hoje, um grupo muito qualificado, a chance agora é cada vez menor. Semifinal de Gauchão, depois passando, claro, tem a final, já tem um brasileiro que o Inter não ganha desde 79, o Inter não fala a Sul-Americana, mas com certeza o Inter vai querer ganhar a Sul-Americana, e tem a Copa do Brasil, já tem um jogo decisivo na terça-feira. É como diz o Renato, né? Quem agarrou a oportunidade agarrou, quem não agarrou vai ficar como segundo plano. No sábado te convenceu aquele time? É o Inter que vai ingressar nas muito mais leva perigo na Copa do Brasil? É muito mais pela incompetência do São Luís, sabe? Eu só assim, eu não sou um secador do futebol do interior, tanto que eu moro em São Leopoldo, acompanho minha mulher, acompanho Novo Hamburgo. A gente brinca aqui. Torce tanto que os times foram rebaixados mas é que para mim o nível deles estão muito abaixo, né? O São Luís tinha que atacar o Internacional, já é difícil, hoje o time do Inter está encaixado, vinha de 8 vitórias consecutivas. Aí tu vai pegar um Inter no Beira-Rio com 36 mil torcedores, tem que fazer teu jogo perfeito, sabe? Aqueles 90 minutos de alta intensidade, que não pode falhar na linha defensiva, que tem que acertar na linha ofensiva. E, meu amigo, e saber sofrer, porque não tem como tu jogar no Beira-Rio e não sofrer, né? O goleiro tem que estar no dia dele, vai ter que fazer milagres, enfim, o dia é perfeito. Não aconteceu, então, muito difícil. Na tua análise, o Inter só venceu porque o São Luís é não venceria igual. A intensidade do Inter é grande. Eu quero dizer que no segundo tempo o Inter não jogou para ganhar com intensidade porque já fez no primeiro tempo o resultado. Aí também tu tem que dosar. Para que tu vai acelerar, fazer 5, 6, 7? Mas a melhor forma de respeitar o adversário é goleando ele. Não, tira um pouco o pé, calma, bota a bola para jogar, vai rodar, troca passes. Claro que com o objetivo de marcar mais um gol, o terceiro, o quarto, o quinto, com certeza tem que fazer isso. Mas calma, não precisa acelerar, não precisa ter o ritmo como se precisasse vencer a partida. Já está vencendo por 2-0. Aí o adversário se atira, né, vai para o desespero. Aí automaticamente abre mais espaço para te tocar a bola, porque daqui a pouco o São Luís ou o adversário ataca com 3, 4, 5, aí fica um buraco, aí vai dentro deles. Então, é muito mais pela situação que o Inter construiu no início da partida do que pela atuação. Porque se apertasse o sapato, o Inter venceria igual. Quem falou sobre atuação, situação, foi o técnico Eduardo Cudê. Após a partida, na coletiva, como quem não quer nada, ele falou que mais um reforço é o desejo dele. Ninguém mais, ninguém menos do que Oscar. Nosotros sentimos que podemos tener alguna necesidad interna, mas o único objetivo, o único jugador que vamos a buscar para frente, el presidente me está mirando ahí de costado, es Oscar. Yo quiero traer a Oscar. Cudê, aqui. ¿Vos también? Viste, no estoy tan errado lo que estamos yendo a buscar. Entonces, bueno, si quieren saber, ya estoy molestando y ya falé con su empresario también que quiero Oscar. Y el empresario mismo de Thiago Maia no me aguanta más. Pero bueno, a ver, me piden que no fale, pero a veces falo demais. Que é um desejo antigo da direção do Internacional, ninguém esconde. Que é um atleta que é destaque no futebol chinês há anos, todo mundo sabe. Que tem potencial para jogar na seleção brasileira, todo mundo quer. Mas e o Oscar? Será que quer voltar a Porto Alegre? Eu acho que, não sei se é Porto Alegre, mas acredito que no Brasil sim. Ele tentou ir para o Flamengo, né?
Não sei se foi no início desse ano ou se foi no final do ano passado, ali na janela de transferência. Mas o Oscar quer voltar ao Brasil. Eu não sei se para Porto Alegre. Acho que voltaria sim pela história que tem, pelo respeito que tem com o Internacional, porque praticamente foi o Inter que abriu as portas, né? Claro que ele foi criado no São Paulo, tem todo aquele contexto, mas aquele clube que lançou ele mesmo para o futebol foi o Internacional. É um jogador muito disputado. Claro que não é só o sonho do Inter, é o sonho do Palmeiras, é o sonho do Flamengo, vai ser o sonho do São Paulo. O Flamengo, acho que o São Paulo está queimado com ele, mas é o sonho de várias outras equipes. Acho que o Atlético Mineiro tentaria buscá-lo. Mas claro que seria um baita reforço. É um grande jogador, né? É grupo, é técnico, tem qualidade. Optou pela questão financeira do que a carreira na seleção brasileira. Não julgo, tá milionário, né? Multicampeão na China, ídolo no futebol chinês. É um cara muito familiar, mas seria um acréscimo grande para o Internacional, não tenha dúvidas disso. Bacana, né? O Kudê falando abertamente que busca o atleta, que quer contar com ele, porque hoje em dia é tudo tão fechado, né? Ninguém mais fala nomes, ou até tu cita, pô, Kudê, tu tem interesse no Oscar? Não, eu nunca tive interesse no Oscar, o Inter também não tem interesse, sabe? Aí esconde a negociação, ficou um clima muito descontraído, parabéns, Kudê. Eu estou mudando o meu conceito com o Eduardo Kudê, porque eu tinha um pé atrás com ele nesse time do Internacional, e aí eu repito, o time está criando a cara do Kudê. A intensidade do Inter é grande, Lucas. Mas tem um ponto, né? O Oscar é um grande jogador, chega e o Kudê vai achar espaço, tem que ser titular do Inter. Só que tem a questão financeira, né? Esse é um grande entrave, o Oscar ganha mais de 1 milhão mensal lá na China. Sim. Não foi só por isso que ele ficou por lá, ele tem as luvas, né, os bônus, ele disse que, deixou muito claro em vários podcasts, já que ele não gasta um centavo do seu salário, é tudo bonificações. Então tem que ver até que ponto também o Oscar quer vir para Porto Alegre. Se vier, é um ótimo reforço, aí sim, o Inter entra com tudo na briga para ser campeão brasileiro. Seria um reforço para o meio do ano, deixar claro, não para agora. Mas o Kudê também falou na coletiva que está chegando reforços, está um Enem competitivo, mas não dá para cobrar títulos do Inter. Tem que ter sorte, entende, no mercado. A veces você tem o dinero y no acontece. Y a veces como falamos, con menos dinero quizá que en investimento que otros clubes, acho que hicimos una grande janela, ¿no? Entonces, tem que tener sorte. Y bueno, acho que trabajamos mucho, a sorte acompañó en este mercado y terminamos haciendo una grande janela. Después tenemos que competir. Tenemos cuál es la responsabilidad. Tengo la responsabilidad de tener un título y bueno, si es esa responsabilidad no me asusta, más aunque falo siempre, no puedo prometer título, ¿entiendes? Pero sí trabajar para abrigar, eso tengo seguranza que va a acontecer y que el grupo está bien y el grupo está muy fuerte y convencido de la manera de trabajar y ya tenemos una adaptación de 4 o 5 meses del año pasado que mucha ganancia, ¿entiendes? Por eso también o time que pudimos dar de inicio en el estadual ya daba bastante certo, ¿entiendes? Por el trabajo previo. Chegaram os atletas, ele pediu, o presidente obedeceu, mandou tudo que ele tinha, um elenco competitivo. Ele disse que não dá para ganhar títulos, Henrique, ou cobrar títulos dele nesse momento. Tem que cobrar, tá louco. A folha salarial do Internacional subiu, o time que o Inter botou é muito forte. Mas o Flamengo também é forte, o Palmeiras tem um time muito bem treinado pelo Abel, concordo. O Atlético Mineiro buscou o Scarpa, também concordo. Mas o Inter buscou Borré, buscou Thiago Maia. O Thiago Maia eu achava que tinha 37, 38 anos, que já ganhava títulos com o Santos no tempo do Dorival Júnior. Pô, tem 26 anos o Thiago Maia. Quer dizer, joga bola, olha, uma barbaridade. Tem o El Alário, o Wanderson num grande momento, o Alan Patrick é o melhor da América, né, como meia. Tem o Arangues, tem o Bruno Henrique. Não, tá louco, tem que sim. Tem que ser cobrado por títulos. Queria time, queria contratações, pois bem, foi lá o departamento de futebol, buscou as peças. Agora tem que ser cobrado por títulos. Até eu me recordo de uma história com o Fernando, o volante, que jogou no Grêmio, passou pelo Shakhtar, né? Agora não sei se não se encontra no futebol da Turquia, enfim. Essa história do Oscar de não mexer no salário, né? Ele jogava no Shakhtar e aí ele falou, pô, o dono do clube, eu não gasto o meu salário no Shakhtar,
Porque o dono do clube, daqui a pouco, em um certo momento da temporada, ele chega no vestiário e fala assim, ó, se vocês vencerem a partida de hoje, eu vou dar $1 de bicho por cada torcedor que comparecer pela vitória. Aí, vai lá, 85 mil torcedores, 80 mil torcedores no estádio. Então, quer dizer, com a vitória, eles ganham $80 mil, $100 mil por partida. Quer dizer, só pelo bicho, entende? Vai lá, cada torcedor que comparecer, vencendo, eu vou dar $1 para cada um. Aí faz ali 18 torcedores. Então, quer dizer, é loucura, mas bacana, né? O Sheik, quando jogou lá, disse, né, que teve um jogo que ele ganhou 2 carros, porque ele entrou e fez 2 gols e o presidente disse, cada um que tu fizer, tu ganha um carro. É um futebol que tu acaba jogando por benefícios. O Henrique foi muito feliz na colocação dele, né? Ele optou por ganhar dinheiro do que jogar na seleção brasileira. Talento ele tem. Mas ao mesmo tempo deixou sua família inteira para várias gerações com muito dinheiro no bolso. Resta saber se está competitivo e ainda quer jogar futebol. Depois pode até fazer umas apostinhas depois, né? Eu dou umas dicas para ele. Que o Oscar, quando você encerrar seu vínculo com o futebol, me procura que eu vou te dar umas dicasinhas para te aumentar a tua renda. A dica é Henrique Pereira, Matheus Furtado e Lucas Juveira, estagiário, os 3 juntos nós acertamos uma aposta. Então não vamos com eles. Eu vou mal, mas o Matheus Furtado me dizer que o Inter ia jogar pelo regulamento contra o São Luís, eu não vou aceitar. E outra, meu amigo, também não vou aceitar tua desculpa que tu protege o futebol do interior. Daqui a pouco a gente vai debater, porque o que fez o Maninho contra o Grêmio ontem foi uma barbaridade, bem feito pro Brasil de Pelotas. Mas antes depois. Ir para o Grêmio, vamos voltar para o Matheus Furtado, porque o Internacional, no início da tarde desta segunda-feira, uma semana que começou leve, teve a apresentação no estádio Beira-Rio. Trata-se do volante Thiago Maia. Chegou, foi apresentado para a torcida no sábado, hoje para a imprensa e falou as primeiras palavras como novo reforço colorado. Disse confiante, vai inclusive vestir a camiseta de número 29 e teve altos papos com o técnico Eduardo Cudê. É isso aí, Lucas. Então, o Thiago Maia apresentado hoje no Inter, né, oficialmente, hoje 14 horas, lá na sala de imprensa do Colorado. Ele que também já fez toda a apresentação para a torcida do Inter no sábado, na vitória do Inter sobre o São Luís. E, claro, ele falou muito com o Eduardo Cudê, essa questão da força que o Inter fez também para trazer esse jogador, né? A gente sabe que foi um processo onde o Eduardo Cudê já falava do ano passado, tentando trazer esse jogador para o Inter. Ele que foi o 10º reforço do Colorado nessa janela de início de temporada. Então, um jogador que tanto Eduardo Cudê quanto a direção também do Inter, o presidente Alessandro Barcelos, queriam muito trazer. E ele chegou aos 48, 49 do segundo tempo da janela, o último dia, o Inter conseguiu sacramentar essa negociação, né? O Cudê disse muito, ele falou muito também sobre a questão que é um prêmio jogar com a camiseta do Internacional, né? Também se demonstrou com muita vontade com que esse negócio desse certo, com esse negócio acontecesse. Então ele disse também, muito importante, que para o Cudê ele pode jogar na posição que o Cudê achar pertinente. Ele está pronto para ajudar o Inter, seja onde for que o Cudê ache importante. Ele é primeiro volante, né? Mas se já ficou à disposição, ele que vai poder atuar no jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Nova Iguaçu, assim ele como os outros contratados aí pelo Internacional, né? Então é uma opção importante, tá? Já se demonstrou aí completamente à vontade no âmbito colorado, né? Nos bastidores. E claro, o Eduardo Cudê aí, por tudo que fez, por tudo que a direção teve que movimentar para trazer esse jogador, é um jogador que vai conseguir já ficar à disposição para esse jogo importante do Colorado pela Copa do Brasil. O Thiago Maia, como destacou o Henrique, né, 26 anos, jogador relativamente jovem, tem passagens importantes pelo Santos e pelo Flamengo, também jogou no futebol francês. Ele que tem números, eu vou trazer os números dele rapidamente, Lucas, para a gente já ter o paralelo aí desse jogador. Ele que atuou 93 jogos com a camisa do Santos, fez 4 gols e deu 2 assistências. Pelo Lille da França, 69 jogos, marcou 1 gol, deu 1 assistência. E pelo Flamengo, onde atuou por mais tempo, né, 170 jogos, 5 gols e 2 assistências. Então, novo volante colorado, novo camisa 29, apresentado hoje lá na sala de imprensa do Beira-Rio. E ele deixou muito claro, né, Matheus, na coletiva, que joga onde o técnico Eduardo Cudê quiser. Ele é um volante 5, diz que tem bons números, que os números não mentem, né, que tem o desarme, tem o passe, gosta das características do Cudê. Nós vamos ver ele falando, joga onde o treinador mandar. Cara, eu jogo onde o Cudê quiser que eu jogue, né? A minha característica de origem é primeiro volante.
Mas com esses tantos jogadores bons, excelentes, só quem tem a ganhar é o Inter. Então, obviamente que com esses reforços chegando que já estavam aqui, isso tem a acrescentar e a crescer dentro do clube. Né? E como eu falei, minha característica é primeiro volante, mas se ele quiser que eu faça um zagueiro, atacante, não sou de fazer muito gol não, sou muito mais de roubar a bola, né? Lá ele. Mas o que ele precisar, estou à disposição. Onde ele precisar, eu estou à disposição. E para emendar uma resposta na outra, ele falou sobre a concorrência no Internacional, que ele sempre enfrentou concorrência por onde passou. Nas categorias de base do Santos, depois no Lille e no Flamengo ele tinha Gerson, Arrascaeta, uma época o Arão e aqui no Inter não é diferente. Fala aí, Maia. Acho que é uma briga sadia, acho que é uma briga até boa para os próprios jogadores que estão chegando não entrar numa zona de conforto, de que sou titular absoluto, não. E eu acho que isso aqui no Inter jamais vai ter, porque tanto qualidades que jogos que não jogam, a briga sempre vai ser boa dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. Você pode ver que nos jogos que entram estão dando o ritmo do que já estão no jogo, faz até gol, então obviamente isso também fez que eu viesse e ele... Óbvio que não vou falar as palavras que ele falou aqui, que xingou um pouco, mas quero tu aqui, preciso de você aqui, tem muita qualidade, tem muita força física, é o que eu preciso aqui para juntar o elenco. E, cara, eu estou feliz. Como eu sempre falei, sempre fui muito grato ao que o Flamengo fez por mim. Na pior fase da minha vida profissional, o Flamengo me abraçou, que foi a minha lesão, né? Me comprou lesionado. Então, assim, eu acho que o círculo se encerra e começa agora uma nova história, né? Como eu falei, todos os clubes que eu passo, eu quero conquistar título, porque o jogador só é lembrado, aquele que conquista título. E eu quero ficar marcado na história do Inter, que é um clube que merece estar nas prateleiras de cima com troféus. Um elenco forte, competitivo, e ele deixou muito claro, né, Matheus, que por onde ele passou, ele conquistou títulos. E no Inter, ele quer chegar para conquistar mais um. Isso, até a questão, né, Lucas, dos números que eu trouxe anteriormente, né, não é um jogador que é muito de fazer gols, né, mas é um jogador primeiro volante, tem uma história muito boa também jogando principalmente no Flamengo, né, onde conseguiu esses títulos, né, esse protagonismo num time já encaixado, falou também sobre a questão aí da concorrência, né, que como tu citou, e também, né, a gente tem que destacar a questão do Thiago Maia, a questão do Kudê, né, essa questão que eu já trouxe antes, dele querer muito esse jogador, os contatos com o Kudê, como a gente já destacou, foi o contato já feito até na temporada passada, no ano passado já iniciaram esses contatos, né, esses movimentos do Inter para contratar esse atleta, então o Colorado aí já, e ele falou também, outra coisa que a gente tem que destacar é do projeto do Inter, ele citou a palavra projeto ambicioso, né, que ele sente que o Inter tem, né, essas possibilidades, né, dentro aí do projeto do Inter, né, que ele vê com bons olhos, né, essa rivalidade com esses jogadores, né, essa sequência também agora com jogadores importantes que o Inter contratou aí para o setor. A gente tem ali dentro do elenco desses jogadores que o Inter, para a volância, né, contratou o Bruno Gomes, contratou o Fernando e agora tem o Thiago Maia. Então, nada diferente do que ele já teve em outros clubes. A questão da concorrência, a questão dele ter também que disputar posição, é algo que ele destacou e citou, claro, do projeto que ele vê com muito bons olhos que o Inter preparou para ele para essa temporada de 2024. Lembrando que ele tem contrato por empréstimo até o final do ano, podendo ter essa prorrogação também do seu tempo de vínculo com o Internacional. Então aí, Thiago Maia, número 29, apresentado no Colorado, Felipe. E ele falou na coletiva também sobre a relação com o técnico Tite. O Tite não quis ele. Como é que foi essa conversa, esse diálogo? Fala aí, Thiago Maia. Quando surgiu a negociação do Inter, o Tite conversou comigo, junto com o Bruno Spindel, numa sala, e falou que, por eu estar sendo negociado, ele, né, queria que eu ficasse, até para a gente achando que ia ser mais rápido se resolver, questão de 1 a 2 semanas. Nem ele, nem eu imaginava que ia estender tanto essa negociação. Então, não foi uma perca de espaço. Thiago, está sendo negociado, a gente não quer te botar nessa pré-temporada, por risco de machucar, ou você ir para lá e fazer a pré-temporada, que esse era o intuito de eu chegar aqui e fazer a pré-temporada. Né? Então, não vejo como perdeu espaço com a chegada do Tite. Até então, ano passado, eu jogava com ele. Quando ele chegou, eu joguei uns 3, 4 jogos titulares, se eu não me engano, entrava nas partidas. Então, foi mais nessa questão de eles viajar para os Estados Unidos e eu ser negociado com o Inter, achando que ia ser fácil e rápido se resolver, e acabou que não demorou muito. E eu acabei, quando eles retornaram,
ainda ficou nessa mesma decisão, cara, tu vai ficar um pouco aqui porque, sei lá, tu machuca, não vai. Então, foi mais essa decisão. Tá explicado, né? Não é uma má relação com o Tite, muito pelo contrário. O Tite, inclusive, colocou ele para jogar no ano passado. Mas sabia da negociação, não quis contar com o atleta porque ele não ia agregar no elenco do Flamengo nesse ano, porque já estava com a cabeça em Porto Alegre, por isso ele ficou treinando em separado. Achou que a negociação ia ser mais rápido, de 2, 3 semanas no máximo, demorou praticamente 3 meses para chegar a um desfecho. E o Thiago Maia também foi questionado por mim sobre a relação que ele tem com o técnico Eduardo Cudê, que chegou a mandar áudios de 3, 4 minutos após as partidas para ele. Então, fiquei muito feliz pela recepção da torcida. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. Você destacou, né, as conversas com o D, com o presidente. Eu queria saber como é que fica para o jogador chegar sabendo que tem a confiança do treinador, tem essa base, foi esperado praticamente 3 meses para tu vir a Porto Alegre. O quanto isso facilita a tua adaptação ao clube para pegar as características do Internacional também? Cara, foi fundamental, sim, a ligação do Condé, do presidente também, a minha vinda para cá. Como eu falei, não é todo dia que um treinador te liga, né, querendo você, e ele mandava áudio de 2, 3 minutos, cara, vamos, Dale vai resolver, Flamengo vai resolver, Lille vai resolver, e eu falava, mãe, pai, meus amigos ali falavam assim, cara, ele tá me mandando mensagem, como tu tá bem? Eu falei, rapaz, só não tô dormindo e comendo, o resto eu tô vivo. Mas fiquei muito feliz, porque eu até falei com o meu empresário, falei, cara, acho que isso nunca aconteceu na minha vida, do cara me ligar todos os dias, mandar mensagem todos os dias, dando explicações antes de jogo, depois do jogo, estou aqui com o presidente, estamos conversando, vamos aumentar a proposta, vai dar certo. E eu falei, cara, agora eu vou até a morte com esses caras. Se não der certo, quem sabe lá na frente a gente consiga acertar essa pendência, mas graças a Deus deu tudo certo, grande é o esforço do presidente, né, de toda a sua diretoria, do Cudê também, e do René, que foi um cara que me falou mais dos bastidores, né, do clube, então com certeza é muito... Viram só? O René não ajuda só dentro de campo, fora de campo também, ele que facilitou a vinda do Thiago Maia, tá, Henrique Pereira? Mas, meu caro Matheus Furtado, o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre pagamento, folha salarial e o quanto o sócio contribui para o Inter. O sócio é fundamental para o Inter, segundo palavras do Alessandro Barcelos, né, presidente do clube. Segundo ele, né, os mais de 135 mil sócios do Colorado são fundamentais para pagar a folha de pagamento, folha salarial dos atletas, né, do elenco colorado, né, gira em torno aí de 15 milhões. Segundo ele, o Inter com os sócios, né, com esse valor, né, que o Inter tem hoje de sócios, 135 mil sócios, né, mais de 135 mil sócios, o Inter consegue arcar com cerca de 9 milhões aí essa folha. Então, a projeção, claro, do Alessandro Barcelos é aumentar esse número, claro, muito devido a esse aumento dos reforços, né, esse Inter forte que está vindo para 2024, mas a projeção dele é conseguir pagar praticamente todo o elenco com o valor que os sócios contribuem aí com o Inter. Então, esse dado é importante, né, Lucas? Essa fala do Alessandro Barcelos sobre o quanto os sócios hoje representam para o Colorado a questão financeira aí, para conseguir, né, manter esse grupo colorado, principalmente com esses novos reforços, né? Pois é, o presidente Alessandro Barcelos falando sobre folha salarial, sobre a meta do Internacional, dizendo que não é a maior folha dos últimos anos. De Inter, fechamos por hoje, Matheus. Fechamos então de Inter, né? O Inter que tem aí a preparação para o jogo contra o Nova Iguaçu, jogo na próxima quarta-feira, 20 horas, jogo no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Inter que realizou o último preparativo, né? Hoje vai realizar o preparativo amanhã, 10h30 da manhã, o último treino do Inter, antes do embarque lá para Brasília, para enfrentar então esse duelo contra o Nova Iguaçu, a equipe do Rio de Janeiro, que empatou ontem contra a equipe do Vasco. É um jogo complicado para o Inter, então o Inter já preparou, fez um treino hoje, né? Hoje à tarde lá no CT Parque Gigante, vai ter essa última atividade pela manhã e aí já prepara aí o embarque para o duelo da quarta-feira. Lembrando novamente, o Inter já pode contar com seus novos reforços, Fernando, Borré e Thiago Maia, podem e devem já ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Tá certo, Matheus. Volta na sequência para falar do tricolor gaúcho. Ainda sobre o Inter, o Matheus destacou sobre o presidente Alessandro Barcelos e ele abriu a coletiva falando os detalhes dessa folha salarial do Inter e o projeto de como o Inter vai pagar esses 15 milhões mensais. Mas eu quero aproveitar aqui e pedir licença um pouquinho, antes de vocês ouvirem o Thiago, para rapidamente aqui passar algumas informações sobre esta última janela e o trabalho que foi feito. Um plano de investimentos para 3 anos,
chegada de 3 jogadores e até o momento a saída de 15 jogadores. Um investimento, arredondando a números mais apurados, de 15 milhões de euros no total, dividido em 3 anos. 6 milhões de euros em 2024, 5 milhões de euros em 2025, 4 milhões de euros em 2026. Um acréscimo importante, isso tudo previsto em orçamento e já aprovado pelo Conselho, um acréscimo aí em torno de 27% na folha, que não ultrapassará em nenhum momento a casa dos 15 milhões de reais. Isto estou falando CLT e imagem, para que compreendam todos, porque a gente tem escutado aí muitos analistas de folha de pagamento e de investimento com teses, e é importante a gente deixar claro aqui, inclusive não é, comparado a outros anos da vida do Internacional, o maior investimento desse clube. Tivemos outros anos em que o clube investiu individualmente ou por ano mais do que a gente conseguiu investir agora. E, portanto, um investimento dentro da capacidade que o clube buscou nos últimos anos para que a gente pudesse chegar a esta condição. E aí, meu caro Henrique Pereira, o presidente falou, folha salarial chega a beirar os 15 milhões de reais mensais. Os sócios torcedores colorados hoje são 137 mil, pagam 9 milhões da folha, ou seja, o Inter tem 6 milhões que tira do próprio bolso para conseguir pagar o grupo de jogadores. Destacou também que é dividido em 3 parcelas, 6 milhões em 2024, 5 em 2025, 6 em 2026. Dá para levar fé no que o presidente fala? Bem lúcido, né? Bem convicto nas palavras. Claro que o sócio ajuda e ajuda muito e vai aumentar ainda o número de sócios pelas contratações. É que todo mundo se assusta porque o Inter contratou mais de 10 jogadores, né? Ou se não foram mais de 10, foram aí 9, 10 jogadores, tem que contar, mas é um número muito alto, né? Praticamente um time inteiro o Inter acabou contratando. E o que chama atenção, Lucas, que além do alto número de contratações, são jogadores de qualidade, né? A gente está vendo o Robert Renan, que por mais que tenha sido empréstimo, é jovem, né? Agora o lateral esquerdo que veio do futebol escocês, que é futebol europeu, aí tem o Alário, aí tem o Borré, aí tem o Fernando, que é do futebol europeu, Thiago Maia, que é multicampeão com o Flamengo, mais o Bruno Gomes, enfim, não vou citar todos aqui, mas jogadores de qualidade, jogadores que se não estivesse no Inter, jogaria em qualquer outra equipe. Claro que daí tu vai ver o Flamengo ali, Palmeiras, numa peça que outra vai ser reserva, mas que bom, né? Se está no orçamento do Inter, se o Conselho aprovou, se não vai fugir, né, da questão financeira, se não vai atingir a questão financeira para os próximos anos, ganha o Internacional. Vamos aguardar, né? A letrinha do presidente Alessandro Barcelos foi para o pessoal, os comentaristas do ar-condicionado, né? Aquele que o Renato também fala, hoje veio do outro lado. Mas é que todo mundo fica meio assim, né, Lucas? Não tem como ser diferente. Pô, o Inter está contratando... Agora pensa no Oscar, e aí? Da onde vem esse dinheiro, sabe? A imprensa, a torcida mesmo começa a se questionar, né? É o dinheiro da Libra, da onde o Inter tirou esses valores para trazer o Borré, trazer o Alário, trazer jogadores de peso, o próprio Thiago Maia. Então o Inter não tirou dinheiro do nada. E é importante o presidente trazer esse balancete, trazer os dados, os números e ser transparente com o torcedor. A gente não pede que divulgue todo dia, pagamos tanto, Exato. Mas seja transparente, comunica, fala conosco, para não ficar falando, inventando daqui, inventando dali. Seja honesto, seja simples. E é muito bacana, né? O torcedor do Inter sócio crescer cada vez mais, chega à marca de 137 mil, paga 9 milhões da folha salarial do Inter, quase 10. Então o Inter acredita num projeto de chegando entre 150 mil sócios e 200 mil, pague toda a folha salarial. Seria o desejo, um sonho gigante do Internacional. E quem sabe, com o Inter conquistando títulos em 2024, isso não se concretize. E bem destacado, bem, isso aí. E foi certo o presidente também dar esse manifesto para a imprensa, que claro, o torcedor vai acompanhar e já está sabendo da questão financeira, bacana, né? Olha, se é como está falando o presidente, né? Não é que a gente está duvidando, a gente fica se perguntando, como esclareceu hoje, que bom, muito bom para o departamento de futebol, muito bom para o Eduardo Cudê
e excelente para a torcida, que vai poder comparecer, lotar o estádio Beira-Rio e ver grandes jogadores em campo. Bom, se vai ser campeão ou não, é um outro departamento, aí tem mais 20 equipes no Brasileiro, tem mais na Sul-Americana, tem mais Copa do Brasil. Mas que o Inter bota time para ganhar todas as competições, o Inter bota. O Inter já não tem mais 11 bons jogadores, o Inter tem grupo, o Inter tem um grupo muito qualificado, tem 5D que ser cobrado por falta de títulos, a não ser que perca um brasileiro por 1, 2 pontos, porque vai tropeçar, todo mundo tropeça, vai perder um jogo para o Lanterna, vai perder um jogo para uma equipe do Z4, vai perder um jogo aquele que o jogador vai ser expulso, que o Inter não poderia, né, perder aqueles pontos dentro de casa, vai acontecer de tudo no brasileiro. Dependendo da forma que acabar perdendo o brasileiro, da forma que acabar perdendo uma Sul-Americana, não tem problema. Agora, não chegar entre os primeiros e fracassar na Sul-Americana, como perdeu para o Melgar naquela última oportunidade, aí não dá para aceitar, aí tem que ser cobrado. Agora, faltou um ponto, faltou 2, o Inter poupou um time porque está pensando na semifinal da Copa do Brasil. Justo, válido, está tudo bem. Vai depender da forma como chegará no final do ano. Mas dependendo de como chegará, meu caro, o Lucas, não tenha dúvidas de que sim, terá que ser cobrado Eduardo Cudê. Pois é, e quem vem sendo cobrado também é o tricolor gaúcho. Mas esse é assunto para o próximo bloco, porque tem o Grêmio avançando, Renato corneteando a imprensa e as semifinais do Campeonato Gaúcho definida. O Master Esportes faz uma pausa rapidinho e voltamos na sequência, com imagens da Zona Sul de Porto Alegre, à beira do Guaíba, pôr do sol bacana, 6 horas e 51 minutos. A gente volta rapidinho aqui na Master TV. Em Tapejara, a saúde é prioridade. A Prefeitura está criando o programa Saúde Fácil para deixar cada vez mais simples e rápido o acesso dos tapejarenses aos serviços de saúde. O cidadão pode buscar atendimento diretamente no posto de saúde ou, se preferir, usar os canais digitais da Secretaria da Saúde. Em Tapejara, a saúde fácil e humanizada agora é realidade. Prefeitura de Tapejara. Juntos, somos maiores que qualquer desafio. Planejar, inovar, manter, proteger e impulsionar. A Link é uma empresa de tecnologia com soluções corporativas robustas para o seu negócio. Consolidada no mercado, a Link oferece serviços e soluções estratégicas proporcionando segurança, confiabilidade e retorno rápido em situações de emergência, reduzindo riscos e custos para o seu negócio. Nossos serviços: diagnósticos avançados de infraestrutura, projetos customizados, segurança estratégica, gestão de riscos e análise de custos, virtualização de ambientes, monitoramento estratégico, backup corporativo, suporte técnico, consultoria, continuidade de negócios. Não permita que transforme a sua empresa em laboratório. Não espere o pior para buscar soluções. Controle as informações do seu negócio antes que alguém controle elas para você. Link. Explore a tecnologia a favor do seu negócio. No dia de hoje estamos aqui concluindo a Rua Teodoro dos Santos, onde dá em torno de 1 km e 300 metros, 1.300 metros. Nós estamos fazendo em cima do paralelepípedo porque são vias importantes para a mobilização do trânsito da nossa cidade está crescendo. Quero deixar a comunidade Vacaria, nos bairros que ainda tem ruas de chão batido, nós estamos com duas equipes trabalhando e garantir que até o final do meu mandato 100% pavimentação asfáltica nas ruas de chão nos bairros na nossa cidade. Já concluímos vários bairros e quero deixar a população bem tranquila, temos recursos para pavimentar todas as ruas de chão batido até 31 de dezembro desse ano.
No RS em Pauta você se conecta aos principais fatos do estado. Informação, entrevistas, opinião e muito mais. Um programa com a cara do Rio Grande. Você só confere aqui na Masper TV. Estamos de volta com o Masper Esportes nesta segunda-feira, 11 de março de 2024. Tem imagens das ruas, dos bastidores aqui da Masper TV, mostrando a Casimiro de Abreu. 27 graus é a temperatura neste momento na capital do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, um climinha mais lento, mais tenso, finzinho de tarde. É claro, a Masper TV traz todos os detalhes para você aí de casa. Neste segundo bloco, vamos falar do tricolor gaúcho. O primeiro foi só de Inter, tinha muita coisa, vitória, apresentação de jogador. O Grêmio é mais light, é mais leve, mas também meio tenso, porque o tricolor venceu 2-0 o Brasil de Pelotas. O técnico Renato Portaluppi reclamou da imprensa mais uma vez, exaltou a qualidade do seu elenco e o Matheus Furtado vai contar tudo como foi esses bastidores do tricolor. É isso aí, Lucas. O Grêmio conseguiu construir o seu favoritismo, conseguiu ser forte jogando na sua casa, jogando na Arena do Grêmio, conseguiu vencer a equipe do Brasil de Pelotas por 2-0. O Grêmio venceu aí jogando no domingo, ontem jogando na Arena. Vitória importante para o Tricolor aí classificado para a próxima fase aí do Campeonato Gaúcho. O adversário, como a gente já falou, é da dupla Caju. Se o Inter vai pegar o Juventude, o Grêmio definido contra o Caxias, o Grêmio já tem data para atuar contra a equipe da Serra, O jogo contra a equipe do Caxias vai ser lá no Centenário, o jogo no próximo sábado às 16h30, dia 16, no próximo sábado, então 16h30 no Centenário, o primeiro jogo do Grêmio da fase semifinal. Então, Caxias e Grêmio, o Grêmio conseguiu essa classificação, vencendo de uma maneira um pouco difícil, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio passou alguns apuros, foi um jogo onde o Brasil de Pelotas focou mais na parte defensiva, conseguiu fazer um jogo mais amarrado. O Grêmio teve algumas dificuldades para conseguir vencer essa marcação do Brasil de Pelotas, que conseguiu fazer umas linhas de marcação onde dificultou o jogo do Grêmio. O Renato esbaravejou muito ali na beira do gramado, orientou o seu time, tentou que o Grêmio conseguisse abrir esses espaços, algo que ele citou depois na entrevista coletiva, que ele treinou durante os treinos fechados da última semana, essa questão que ele já sabia que o Brasil de Pelotas viria dessa formatação, então ele preparou o seu time justamente para conseguir abrir esses espaços. Um jogador que é fundamental para esse tipo de situação, um jogador que é o camisa 10, que não tem o perfil de camisa 10, mas é o jogador que hoje veste a 10 do Grêmio, que é o Cristaldo. Ele foi fundamental nessa formatação do Grêmio, nesse estilo de jogo que o Renato esperava que o Grêmio adotasse contra o Brasil de Pelotas, e conseguiu aí fazer um belo gol, um gol de direita, e numa jogada do Mike pela esquerda, ele recebeu ali perto da meia-lua da grande área e fez um golaço aí abrindo os caminhos para o Grêmio, um momento onde estava complicado, era final de primeiro tempo, o jogo já estava se encaminhando para o 0-0, então ele achou aí esse espaço importante entre a marcação, uma falha, uma desatenção da equipe do Brasil de Pelotas, o Cristaldo conseguiu aproveitar e abrir o placar para o Grêmio. A partir daí, no segundo tempo, o Grêmio cresceu na partida, o Grêmio voltou melhor na segunda etapa e aí conseguiu naturalmente, com a sua qualidade superior à equipe de Pelotas, o Grêmio conseguiu então confirmar essa vitória importante. O Diego Costa foi o centroavante do Grêmio, ele que tem 2 jogos, 2 gols, ele conseguiu aproveitar aí uma jogada onde teve uma jogada do Pavon, que conseguiu um belo passe na entrada da área ali para o João Pedro, ele tocou a bola para dentro da área e o Diego Costa fez aquilo que a torcida do Grêmio espera dele. Um jogador brigador, um jogador que tentou bastante, até em alguns momentos da partida estava indignado, porque não conseguia fazer essa bola entrar, ele tentou algumas vezes no primeiro tempo e aí conseguiu aí, com muita vontade, muita perseverança ali no lance, conseguiu então fazer o 2-0 e sacramentar a classificação para o Tricolor. Tricolor então, que nem eu falei, enfrenta o Caxias no próximo sábado, jogando lá na Serra Gaúcha, o Grêmio que perdeu para o Caxias na abertura aí do Campeonato Gaúcho e agora vai reencontrar a equipe de Caxias do Sul.
O Renato citou a questão do Cristaldo em coletiva, falou que espera muito dele jogar mais próximo à área, né? Jogar onde é a posição que ele fez o gol, jogar mais próximo do centroavante. Ele falou que orientou durante a semana também, vem conversando com o argentino para justamente conseguir extrair o melhor dele, que é esses chutes de fora da área, ele que vinha sendo preterido ao Duqueiroz nesse esquema de jogo do Grêmio, e agora ele deve seguir ganhando aí mais minutagem com o Renato Portaluppi. O Cristaldo aí, que é um jogador que seguia, né, sendo, que nem eu falei, preterido pelos esquemas de jogo do Grêmio, o Renato identificando qual o melhor perfil para o Grêmio atuar, né, ainda tentando adequar os reforços que foram contratados aí nessa janela. Então ele citou muito na coletiva o Cristaldo. E claro, ele atacou a imprensa também, falou sobre a questão dos treinos fechados, né, falou que isso é importante para ele conseguir formatar o time do Grêmio, ele fechar esses treinamentos, e falou que ele não está punindo a imprensa, né, fechar os portões é normal em outros lugares e no Grêmio não é diferente, ele se sente confortável em conseguir isso, e falou, claro, um discurso direto aos cornetinhas do ar-condicionado, que é um termo que ele já utiliza em algumas coletivas, né? Então disse que alguns jornalistas vão pagar por outros aí que, segundo ele, cornetam e não falam uma maneira, não criticam ele de forma construtiva. Acaba sendo uma crítica, né, que ele não gosta, que ele acaba achando que é um confronto, né, se sente confrontado por alguns jornalistas. Então, por isso que ele opta, então, por fechar os portões, e o Grêmio segue esse trabalho, então, com portões fechados, visando agora esse jogo contra a equipe do Caxias. Um jogador que preocupou a torcida do Grêmio foi o Mike, o lateral esquerdo. O Grêmio havia perdido o Reinaldo. Tinha a questão do Mike ali durante o jogo, ele sentiu um desconforto também, e aí, claro, pegou toda a torcida aí né, desprevenida, né? Um jogador que o Grêmio conta muito porque não tem no plantel outras opções jogando na lateral esquerda. O Grêmio tem o Cuiabano também machucado, o Grêmio tem o Reinaldo também com lesão, e aí contava apenas com Wesley Costa. Ele entrou no final da partida, né, conseguiu atuar alguns minutos, muito pelo que o Mike também acabou sentindo esse desconforto. Então, toda a precipitação, né, de evitar esse tipo de lesão. Então, para a sorte do Grêmio e do Renato Portaluppi, né, que necessita do jogador para a função, o Mike, então, não acusou lesão, vai estar disponível, vai seguir ganhando sequência no time do Grêmio contra a equipe do Caxias, deve ser titular. A única novidade, que a gente não teve novidades, na verdade, da escalação do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, né? Havia dúvida no gol, ele acabou optando pelo Kaique, e o Mike, naturalmente, com apenas tendo Wesley Costa, foi o titular, e que nem eu citei, não há lesão, o Mike vai seguir ganhando minutagem no time do Grêmio. O Grêmio que vai folgar amanhã, né, terá folga aí, não terá treinamento, apenas os atletas, né, vão estar na fisioterapia, né, fazendo aquele trabalho regenerativo, né, após essa vitória contra o Brasil de Pelotas, né. Amanhã, na verdade, o Grêmio tem a representação, né, amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã, o Grêmio inicia seus treinamentos visando o confronto, então, contra o Caxias. Hoje, então, o Grêmio teve folga, né, o Grêmio teve folga nessa segunda-feira, que nem eu falei, atletas em fisioterapia. Amanhã o Grêmio inicia os trabalhos com portões fechados para esse jogo do próximo sábado, 4h30, contra o Caxias, lá na Serra, Lucas. Tá certo, meu caro Matheus. Obrigado pelas informações. Volto amanhã com detalhes de Grêmio e Internacional. Seguimos então amanhã com mais informações da dupla Grenal, tudo sobre o duelo do Inter contra o Nova Iguaçu, projeções aí do Colorado para esse confronto, e seguimos também com as informações do Grêmio visando esses treinos fechados e essa partida contra o Caxias. Obrigado, Matheus. Ainda falando do tricolor, técnico Renato Portaluppi, em coletiva, exaltou a qualidade do Cristaldo e deu um pau na imprensa, principalmente nos críticos. Eu converso bastante com o Franco, eu mostro jogadas de alguns meias que eu gosto e mostro no vídeo, peço para ele fazer mais ou menos igual, porque ele tem essa capacidade. O meia normalmente ele faz o time jogar. Eu corrijo algumas coisas dele, que eu não vou ficar falando aqui para não alertar os adversários, mas eu procuro corrigir, procuro conversar bastante com ele, dar conselhos da melhor maneira que ele precisa se comportar dentro do campo. E por incrível que pareça, essa semana eu treinei ele, conversei com ele, expliquei o posicionamento dele e ele fez no jogo. Não por ele ter feito esse golaço, por ter jogado muito bem hoje, ter jogado os 90 minutos, mas então é dessa forma que eu quero o Franco, porque o meia é aquele que faz o time jogar, deixa o companheiro na cara do gol, abre a defesa do adversário, pisa na área.
entendeu? É o beabá do meio. Ninguém está inventando nada demais. São essas coisas que eu peço para ele. E hoje ele foi fundamental, porque ele chuta bem, não só pelo gol de hoje, mas ele chuta bem. E ele tem que pisar mais na área, ele tem que se aproximar mais do atacante, ele tem que fazer o time jogar, tem que buscar os espaços, abrir a defesa do adversário. Essa é a função do meio. E hoje ele fez. Além do golaço, ele fez tudo isso. É isso que a gente espera dele. Cristaldo, né, que é um meia que tem qualidade, eu sou um cristaldista, né, sempre elogio ele desde o tempo da época da Rádio Grenal, tomei muito pau sobre isso. É um atleta que falta intensidade na questão de marcação, mas que tem muita qualidade e bola no pé. Por isso o técnico Renato elogiou e exaltou a sua qualidade e deu um pau na imprensa que o criticava. Mas o Renato também, de um certo modo, foi mal e falou mais uma vez o porquê os treinamentos estão fechados e a distância da imprensa, que isso faz bem para o Grêmio e não para nós. Não estou castigando ninguém da imprensa, não, em fechar os portões. Vocês têm a sala de vocês, podem tomar o cafezinho de vocês por conta do clube, tomar água de vocês, pode ir lá todo dia. Agora, vocês precisam entender uma coisa. A Europa faz isso há muito tempo, clubes do Brasil fazem isso há muito tempo, e até parece, quando eu pedi para fecharem os portões, parece que estou revolucionando o futebol gaúcho. Estou fazendo uma coisa, coisa de outro planeta. Não. Isso, pode marcar aí, pode escrever isso aí. Isso vai ser uma rotina nos clubes brasileiros. Um vai copiando o outro. A imprensa, você vai ver, já tem clubes assim, a imprensa não tem nada contra vocês, você sabe muito bem que eu tratei sempre muito bem vocês. Quando falo do arzinho condicionado, os cornetinhos, a maneira que vocês brincam, os caras do ar-condicionado brincam comigo, por que eu não posso brincar com eles? Mas eu nunca faltei respeito com ninguém, e nunca vou faltar respeito com vocês. Então, vocês sempre são bem-vindos. Agora, o campo, o CT, é do treinador, é o nosso quintal de trabalho. É o Renato sendo polêmico, como sempre. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero chamar a última sonora do Renato para Henrique e eu podermos debater. Onde ele fala que o tricolor ainda precisa de reforços e mais gente vai chegar. É o esquema que eu gosto, mas isso não quer dizer que esse vai ser definitivo. Vai depender muito do que estiver acontecendo durante uma partida, vai depender muito do local do jogo, do que a gente precisa, entendeu? Aí a gente pode, de repente, mexer as peças. O importante é eu ter essas peças para poder mexer, essas opções, entendeu? Antes estava difícil. Agora eu ganhei mais 2, 3 opções, mas mesmo assim a gente precisa mais. Agora mesmo estava falando com o presidente, com o executivo, o Antônio, e a gente sabe da necessidade nessa próxima janela da gente trazer mais jogadores para a gente fortalecer mais o nosso grupo, porque nós vamos ter competições muito importantes aí pela frente, e é importante a gente ter mais qualidade, mais jogadores que façam gols, entendeu? Fortalecer mais o nosso grupo. Mas esse esquema que eu gosto, mas eu volto a repetir, vai depender muito do que estiver acontecendo numa partida, e vai depender muito do que a gente precisa, principalmente fora de casa. Aí pode ser que eu mexa as peças. Renato falando que ainda pode chegar reforços ao tricolor. Mas vamos por partes, meu caro Henrique Pereira. O Grêmio venceu 2-0, uma defesa difícil do Chavante, mas chegou na semifinal. Pega o velho conhecido Caxias. O que dá para falar desse time do Grêmio e como chega para essa semifinal? Deixa eu começar pela metade. Você é o quê? Cristaldista? Eu sou cristaldista, um jogador que gosta muito do Cristaldo e vê ele um jogador de muita qualidade técnica. É engraçado, depois que ele fez o gol, que tu vem falando isso. Não, se tu pegar o recorde do dia 12 de dezembro de 2023, dia que a Masper TV estreou no ar, onde a gente projetava o time do Grêmio, eu dizia que o Grêmio já tinha um camisa 10. Ele não tinha intensidade para marcar, mas ao mesmo tempo era titular do meu time. Aí tu esperou dar o gol para falar isso aí. Não, isso. Quando ele foi criticado, não falou isso. Eu sou cristaldista, ficou quieto, ficou pianinho. Ele fez o gol... É muito simples. É que nem o Tony Júnior. Se tu pegares em casa o teu telefone... Tu consagrou o Tony Júnior aqui, é impressionante. Tu tens um smartphone, não um telefone. Então tu pega em casa, vai ali, @StúdiosMasper. Acabou a moleza. Lá tu pode olhar todos os dias do programa, onde tem vários que eu elogio o Cristaldo. Então se tu não acompanha o programa, a culpa não é minha. Comigo na bancada? Nunca vi. É que tu é um crítico do Cristaldo, por que eu vou gastar saliva discutindo contigo? Não bota palavras na minha boca. Pra mim, nunca teve. Não. O Henrique dizendo, Cristaldo é um armador, é o camisa 10 do Grêmio, tem qualidade. Não bota palavras na minha boca. Eu não sou um crítico do Cristaldo, nada a ver. Acho um bom jogador, mas é engraçado. Tu esperou ele fazer o gol pra dizer que tu é um cristaldista. Não, eu já falo isso há vários tempos. Tem inclusive recortes. Vou pedir pro Felipe, o pessoal recortar isso aí.
que no momento eu vou usar. Mas vamos Querido, foca no objetivo. Vamos ao que interessa, vamos lá. Deu a lógica, né, Lucas? Não teria como ser diferente. Agora, é o famoso bem feito pro Maninho, bem feito pro Brasil de Pelotas. Bem feito pro presidente, que não queria falar com a imprensa. Pode botar aqui, pode botar o Maninho, pode recortar, pode mandar bem feito. Assisti o jogo do Grêmio ontem, cara, é surreal o que fez o Brasil ontem. O Brasil precisava da vitória, botou os 11 atrás no meio de campo, uma linha de 5, 6, 7, enfim, o goleiro caindo toda hora, o zagueiro fazendo cera, tentando intimidar o Diego Costa. O Brasil só não jogou futebol. O Brasil só não jogou futebol. Eu queria saber em qual momento que o Brasil iria atacar o Grêmio. Mas aquele papo de esperar os primeiros 45 para depois atacar, não ia atacar nada, ia se retrancar e rezar aquela bola abençoada que jamais iria chegar, porque os deuses do futebol não iriam deixar. Bem feito o Brasil de Pelotas, se defendeu, bateu, a única coisa que tinha que fazer não fez, que era jogar futebol. O Maninho esqueceu que ontem era uma partida de futebol. Bem feito, tomou 2-0, só não foi mais porque teve a catimba e o Grêmio foi muito superior. É difícil, agora vamos na linha tática, é difícil tu furar um bloqueio daquele, né? O Grêmio tentava pelo lado esquerdo, tentava pelo lado direito, o Grêmio não tinha êxito porque estava complicado, aí um chute para fora tinha cera, às vezes nem um contato com o goleiro, mas só chegar perto do goleiro já caía, fazia cera, jogadores pedindo, reclamando até de cãibra no começo da partida. Quer dizer, é surreal o que fez o Brasil de Pelotas ontem. O Cristaldo marcou um golaço, que paulada de perna direita, lembrou a minha esquerda, né? Que golaço, balaço de perna direita, um golaço mesmo. E aí o segundo tempo era questão de tempo, porque aí sim o Brasil teve que sair para o jogo, teve que atacar. E o Grêmio foi muito superior. O Grêmio já era superior, né, na posse de bola, os dois zagueiros já à frente do meio de campo. E aí no segundo tempo o Grêmio só prevaleceu, mostrou as forças, acabou marcando o segundo, poderia ter feito 3, 4, 5. E agora a dupla Grenal contra a dupla Caju. O Mike, pelo que também apurei de informações, junto com o Matheus também, trazendo todos os detalhes aqui, não tem nenhuma lesão, né? Ele acabou sentindo, teve uma preocupação, mas não tem nenhuma lesão. Isso é bom para o Renato. E sobre a coletiva do Renato, Lucas, cara, é que a imprensa pega assim no pé do Renato. Mas assim, o Inter faz muito diferente. Tu tem a imagem para a gente rodar aqui do aquecimento. E vou te falar mais. Às vezes o aquecimento é no campo B, se lá do outro lado, que a gente não consegue fazer a foto e a imagem, sabe? Até isso dificulta. Aqui, vou te falar, várias vezes... Tu foste repórter até certo tempo. Tá. Poucos dias. Não, eu era do tempo que era liberado com todos os dias coletivos. Tu trabalhou 10 anos lá na Rádio Grenal, era repórter aqui, hoje está na bancada. Tá. O quanto de informações tu conseguia colher estando no CT? No dia a dia, várias. O quanto tu consegue colher ficando aqui? Não, mas Não, só sendo bem prático. Nenhuma. Mas peraí. O torcedor gremista quer saber da recuperação do Marquezinho, quer saber da recuperação do Soteldo, quer saber quem treinou, quem não treinou. Pelos vídeos do Grêmio, tu acha realmente que tu vai conseguir acessar isso? Não, e o do Inter, consegue? O Inter, pelo menos, os 5 minutos, tu consegue ver quem está no campo ou não. Mas a gente falava e projetava o Rocher no Clássico Grenal e você estava lá todos os dias, descartava. É um goleiro que não está treinando. Tu achas que no vídeo do Grêmio tu vai conseguir descobrir mas teve gente que confirmava. Mas daí a informação deles foi por água abaixo. Entendi. E aí eu tô te falando. Mas lá no CT, tu via que não estava treinando. Agora, pelos vídeos do Grêmio, tu vai conseguir saber se o Soteldo está em campo? Não tem nada. Zerou o game. O Renato ele fala sobre o Rio de Janeiro, outros clubes. O Flamengo faz isso. É treino totalmente fechado. O Atlético Paranaense. Só que Porto Alegre é diferente. Para que tratar mal a imprensa por causa de 3 ou 4 jornalistas? Sabe? Tem que saber lidar com as críticas. Se tu gosta de elogio, quando as críticas chegam, tu não gosta? Peraí, só um pouquinho. Agora, vocês podem vir aqui tomar um cafezinho. A imprensa não vai lá para tomar café, para comer bolachinha e ficar no ar-condicionado. Vai para trabalhar. Aí ele vai além e diz, a gente nunca é convidado para ir de surpresa no programa de vocês. Vocês aparecem aqui. Quantas vezes a gente já convidou Renato e companhia para aparecer no programa? Nosso produtor todo dia manda uma mensagem. Eles negam. Agora, se eles não querem vir aqui, o problema é deles, a gente quer estar lá. Aquele dia faltou comunicação, o erro foi do Grêmio, porque se o Grêmio tivesse colocado no WhatsApp, tem um grupo do Grêmio, como tem um grupo do Internacional, dizendo treino de hoje com os portões fechados, ninguém iria aparecer no CT. O problema é que ficou vago.
treino às 15h30 no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio, toda a imprensa se fez presente. Chegamos lá, né, com os portões fechados. Então, acho que ali faltou comunicação. Mas, enfim, o Renato deixou bem claro o que vai acontecer no futebol brasileiro. Ninguém mais vai ter acesso a nada. Eles vão fechar tudo, a imprensa vai ter acesso apenas às partidas e olhe lá. Infelizmente, né? Eu acho errado, claro que sim. Né? Eu sou a favor dos treinos, de tudo, mas, infelizmente, o futebol brasileiro caminha para isso. E para falar mais sobre futebol brasileiro e dupla Grenal, no próximo bloco, Maurício Filho, jornalista, vai estar aqui dialogando conosco. O Máspera Esporte faz mais uma pausa com imagens da Avenida Mauá, no centro histórico da capital, mostrando o movimento, o deslocamento do pessoal indo para a região da Zona Sul. A gente faz essa rápida pausa e voltamos na sequência com Maurício Filho, aqui na Máspera TV. Tapejara está passando por uma grande transformação na habitação. Dona Daiane, a senhora gostou da casa nova? Nossa, agora é um sonho que se tornou realidade. O programa Um Lar para Amar já realizou mais de 350 ações habitacionais. Novas casas, reformas, melhorias, instalações e aquisições de equipamentos para os trabalhos. E mais, novos loteamentos estão sendo construídos. Só no Vida Nova serão mais de 17 milhões de reais em investimentos. Prefeitura de Tapejara. A Masper Assessoria atende mais de 100 municípios distribuídos pelo país inteiro. Nosso suporte de tecnologia e assistência personalizada envolve todas as áreas de receitas municipais. São profissionais especialistas que atendem ICMS, ISS, operações com cartões de crédito, débito, Pix, transferências, fiscalizações bancárias e de empresas, IPTU, ITBI, IR, ITR e legislação tributária em geral. Senhora Prefeita e Senhor Prefeito, a Masper Assessoria põe na sua mão o domínio de toda a realidade econômica do seu município, da produção primária à rede bancária. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento pelo e-mail matana@masper.net. Pessoal da Imperial, Franciose e bairro Jardim da Nossa Senhora da Oliveira, 100% pavimentado. Olha como era antes essas ruas, hoje 100% asfalto para esta população, sem custo zero. A prefeitura faz os asfaltos e não cobra da população. Isso é uma contrapartida dos impostos que as pessoas pagam em nossa cidade. Até o final do nosso mandato, 100% asfaltado as ruas da nossa cidade. Já ultrapassamos em torno de 120 quilômetros de pavimentação asfáltica na nossa cidade, Vacaria. 100% lâmpada de LED também vamos deixar até o final do meu mandato. De segunda a sexta nós temos um encontro marcado, não é isso, Helena? É isso mesmo, Renato. Aqui na Masper TV, no Mosaico RS, de segunda a sexta, às 15 horas. Masper Esportes está de volta nesta segunda-feira, 11 de março de 2024. Antes de abrirmos o terceiro bloco de fato aqui na telinha da Masper TV, vamos até os bastidores, as ruas, com imagens aqui da capital, no Rio Grande do Sul.
na Borges de Medeiros, ali na esquina Democrática, a reforma acontecendo. Agora esse horário, né, 7 horas mais 19 minutos, quase ninguém passando por ali, clima mais leve, mais light. Mas durante o dia, quem conhece a capital sabe que essa esquina é muito movimentada. 27 graus de temperatura, clima gostoso, quente nesta segunda-feira, começando a semana. Que ainda tem um jornalista, convidado especial, um homem que entende de assunto e gosta de falar de futebol. Maurício Filho está aqui conosco neste terceiro bloco para falar de dupla Grenal. Ambos avançaram para as semifinais do Campeonato Gaúcho, mas antes de entrarmos de fato no jogo a jogo, o Inter lançou uma nota agora há pouco, deixando bem claro e sendo explícito para o torcedor e para a nossa audiência. Carlos Depena e Gabriel têm contrato com o Inter, mas não é um desejo do técnico Eduardo Cudê contar com eles. Ou seja, vão ficar treinando no CT Parque Gigante, mas à parte, sem ser relacionados para os confrontos e muito menos treinar junto com os demais jogadores. É assim que o Inter deixou muito claro. Depena e Gabriel têm contrato, vão cumprir um contrato, mas não vão jogar mais pelo Internacional. E é neste assunto que eu começo com o Maurício. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. E o Internacional age certo ou se equivoca? Boa noite, Lucas, Henrique, toda a galera aqui e a quem nos acompanha pela Masper TV. Um prazer sempre estar aqui com vocês. E o Internacional, ele tem feito um esforço grande, né, de gestão para acertar, para reforçar o time. Eu acho que esse ano a gente consegue perceber coisas diferentes no Inter e nessa circunstância, mais uma vez, eu acho que, para ser bem sucinto, né, e objetivo, eu acho que acerta a direção do Inter. E aí, meu caro Henrique Pereira, o Internacional que deixou muito claro, né? O Depena e o Gabriel foram jogadores úteis, mas que com a chegada, a qualificação do seu elenco, mais jogadores chegaram a Porto Alegre, os dois estão descartados pelo técnico Eduardo Cudê. Se chegar uma proposta, novos clubes, beleza, um abraço, tchau, obrigado. Mas hoje treino separado. Mas fechou a janela, né? Eu acho que errou o departamento de futebol, acho que deveria ter comunicado eles antes. Porque o Gabriel e o Depena têm mercado. Né? Não sei se daqui a pouco uma equipe boa de Série A, mas se não for, pode ser uma equipe ali média, que pague bem para eles. O Gabriel renovou o vínculo, né? Por que renovou o vínculo com o Gabriel e agora o Cudê acabou descartando? Mas aí são as preferências do técnico. E na questão do Depena, que loucura, né? Era braço do homem, era xodó, jogou de meia, jogou de segundo da meia cancha, jogou de lateral esquerdo, né? Acabou marcando até um gol no gauchão e acabou perdendo esse espaço. Eu acho que não conduziram bem, do meu ponto de vista. Eu acho que faltou um pouco mais de comunicação, faltou liberá-los antes para que eles pudessem jogar aí a Copa do Brasil, um brasileiro daqui a pouco vai dar, mas mais esses jogos, esses primeiros semestres, antes de encerrar as datas aí das competições, das inscrições. Mas enfim, né? Agora vão trabalhar em separado. Só para pegar o gancho do Henrique e corrigir o meu direcionamento aqui, com relação à opção de deixar esses jogadores de fora, eu acho que talvez sim, o Internacional acho que acerta nesse momento, porque de repente entende que chega na hora de contar com um grupo mais enxuto e ter um melhor discernimento dos jogadores que vão ser utilizados e tal. Agora, com relação a não comunicar os atletas, bem, aí também concordo com o Henrique que não é a melhor ação a ser tomada, né? Eu acho que o atleta, o profissionalismo impõe que haja o contato, a comunicação e aquela história do atleta ficar sabendo que foi desligado por mensagem, ou enfim, eu também não sou simpático. E outra, fechou a janela semana passada, as inscrições, né? A janela e aí tu comunica os caras agora que vão trabalhar separado. E outra, não são dois jovens, né? Trago um questionamento para vocês, mas será que eles já não estavam avisados, junto com seus empresários, procurar outros clubes? Não chegou nenhuma proposta boa para o Inter? E o Inter segurou. Não, vamos esperar até o último dia. Chegou o último dia, não veio. Agora, paciência. É difícil, né, a gente saber, é difícil acreditar que não aconteceu dessa forma. Se foi sem o comunicado, é lamentável. Agora, são questões de bastidores que a gente, daqui a pouco, por eles, pode ser que fique sabendo, né, depois como é que aconteceu, né, essas gestões internas aí. Agora, vale destacar que o Depena, como bem disse o Henrique, há nem tanto tempo assim, ele dizia-se do Depena algo parecido com o que se diz do Alan Patrick hoje, né? Que o grande jogador, que era o diferencial do time, só que naquele momento o Internacional não tinha para acompanhar o Depena, para oferecer opções para o Depena, os jogadores que tem hoje à sua disposição, o Eduardo Cudê e o próprio Alan Patrick. O Alan Patrick hoje, por exemplo, ele tem na sua frente o Ener Valencia, que é um dos jogadores, do meu modo de ver, que
tem a movimentação, a melhor ou mais imarcável movimentação hoje no futebol brasileiro. É muito difícil, quase impossível marcar o Valência, né? Por falta de sorte dele e sorte dos adversários, ele não é um bom finalizador, porque se ele tivesse um bom aproveitamento com todas as chances que ele mesmo cria para si, ele faria um número absurdo de gols, porque é simplesmente impossível. E até por isso também erra os gols, né? Porque ele dificilmente chega na frente do goleiro parado, com a bola à sua frente, com um tempo de escolher o canto, enquadrar o corpo. Ele está sempre correndo, ele está sempre se movimentando para um lado ou outro e acaba fazendo muitas das finalizações com a bola em movimento e em alta velocidade. E isso também justifica um pouco, não totalmente, né, dos gols que ele acaba perdendo, mas é um jogador muito difícil de marcar e que facilita a vida do armador, do Alan Patrick, que quando ele simplesmente, quando tem a bola no seu domínio, a missão do Alan Patrick é tentar achar um espaço no vazio, porque certamente lá vai estar o Valência e quase que 100% das vezes desmarcado. Então, o Depena não teve isso, né, no seu grande momento, quando foi titular, quando teve a sua sequência de jogos ali como armador, naquele setor de meio do Inter, ele não teve um jogador com essa característica à sua frente. Então, de repente, né, o futebol tem dessas coisas que acontecem e não acontecem, e às vezes é puramente por questão de circunstância e até sorte mesmo, por que não, né, Henrique? São dois jogadores que foram importantes para o Inter em certos momentos. O Gabriel foi exaltado quando teve a lesão, né, que o Inter precisava de um Gabriel novamente, precisava de um jogador com estas características. O Inter encontrou no Johnny, chegou o Kudê, reformulou o Inter, a maneira de jogar. O Inter achou o Thiago Maia, achou o Fernando, o Gabriel virou descartado. A pergunta é, por que o presidente renovou com o Gabriel até o final do outro ano, sabendo que o Kudê não queria o atleta? Esse é um erro de comunicação e principalmente planejamento do Internacional, que buscou inúmeros reforços. Hoje o Inter tem 8 jogadores e ele está fora dos planos colorado. Mas quem está dentro dos planos, pensando em seleção brasileira, é o técnico Dorival Júnior, que hoje fez convocação de 3 atletas pensando nas últimas baixas. Ele perdeu o goleiro Ederson, o Marquinhos e o Gabriel Martinelli, os 3 por lesões, e nomes surpreenderam nesta convocação. O goleiro, Léo Jardim, destaque do último Campeonato Brasileiro, jogando pelas cores do Vasco da Gama. O zagueiro, que é o Fabrício Bruno, do Flamengo. E o Galliano, atacante que joga no futebol italiano. São as 3 novidades. São jogadores para compor a seleção brasileira ou o Dorival está se queimando em alguns momentos? Quer começar? Pode ir? Pode ser, eu vou pegar aqui para começar falando, apesar de que são jogadores, não o Léo Jardim, mas principalmente o Galliano, que joga no futebol italiano, e eu não tenho acompanhado tão de perto assim. Agora, futebol italiano é um futebol forte, né? E a gente tem que lembrar disso, às vezes, até quando se fala lá do outro lado e se ouve críticas em relação ao JP Galvão no Grêmio, e um dos argumentos que eu acho que pesa a seu favor é de que ele teve um grande momento e não foi num futebol segunda linha, num futebol lá leste europeu ou aqui em outros centros da América Central. Não, foi no futebol italiano, foi convocado para a seleção e foi vice-goleador do campeonato italiano. O campeonato italiano é um campeonato forte. Então, se o Galliano agora ele estivesse destacando no futebol italiano, coisa que eu não posso dizer se está ou não, porque, repito, não estou acompanhando. Desculpa te interromper, mas claro, é no Porto, do Porto. Bom, desculpa, eu realmente não estou... Eu não conheço o atleta, por isso que eu fui corrigir. Tá uma fase boa no Porto. Então, retiro a parte que eu falei aqui, fica valendo essa parte só lá para o JP Galvão e para o Galliano. Bom, aí eu não posso dizer. Eu acho que o Dorival, de repente, uma chance para o Léo Jardim, é um atleta que está aqui mais próximo e a gente sabe que tem um bom potencial, né? Se tem outro à sua frente ou não, bom, essa é a questão. Agora, os outros 2 jogadores, talvez o Dorival esteja acompanhando e vendo algo diferente do que eu estou vendo, porque trazer um jogador do Porto, realmente, até porque o futebol português também não está tão em alta assim, né? Aí é difícil da gente botar a mão no fogo, vamos ter que esperar um pouquinho para ver o resultado. O Galliano vem se destacando no futebol português. Nessa temporada ele até fez um gol contra o Benfica. Quantos jogos do Galliano tu já? Não. Peraí, tem uma matéria sobre isso. Puxada no tapete. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita aqui dizer que o Galliano é o cara. Quem joga mais ele é o PP. Os 2 são do Porto. Não, mas o momento do Galliano é melhor que o do PP. Hoje. Tá. Mas eu não acompanho, não vem com esse papo aí. É o seguinte, acho que o Porto joga amanhã pela UEFA Champions League, não joga? Liga dos Campeões? Deve jogar amanhã contra o Arsenal, né? Torcedor do Porto, conhece? Não sou. Eu tô dizendo amanhã às 5 da tarde fora de casa. Ele vive um grande momento, ponto. Tá. Fabrício Bruno tá bem, o Tite começa a botar aquelas linhas dele defensivas que não toma gols. O Flamengo atropelou o Fluminense.
O Flamengo foi taticamente perfeito no Fla-Flu, falando sério. O De La Cruz, o que jogou, foi uma barbaridade. O Flamengo atropelou, foi 2-0, mas atropelou o Fluminense. Taticamente perfeito. Agora, o Léo Jardim, eu acho que o Dorival está começando a inventar moda. Sabe qual é a minha preocupação? Olha só. É que o Brasil joga contra a Inglaterra. Mas tem outros, né? A minha preocupação é que o Brasil joga contra a Inglaterra, joga contra a Espanha e os 3 goleiros convocados. Bento, que é um bom goleiro do Atlético Paranaense, o Léo Jardim e o Rafael do São Paulo. Não, é o seguinte, claro que o Alisson está lesionado, vale o registro, né? O Ederson também agora foi cortado, mas é o seguinte, não comece a inventar, Dorival. O povo brasileiro, a CBF, o Tite reclamava que o Brasil não conseguia enfrentar clubes europeus pelo calendário. Aí o Brasil consegue 2 grandes amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, ele me leva o Léo Jardim. O Léo Jardim é destaque do quê? O Vasco não ganha nada, o Vasco ontem empatou com o Nova Iguaçu, tomando um laço do Nova Iguaçu. O Vasco empatou no final da partida, o Vasco quase caiu fora da Copa do Brasil pro Águia Santa. Bom, mas aí talvez por isso, não, né? Eu não acho fraco, eu acho que nem perto para a seleção. O Everton, eu levaria o Everton, por exemplo, para mim, o Everton está na frente dele. Ele é mais jogador que o Rafael. Sim, não, mas nenhum dos dois. O Everton é mais jogador que ele. O Everton nesta temporada tá mal. Do Palmeiras? Olha quantos gols ele falhou pelo Palmeiras só em 2024. Agora o Henrique fez críticas ao time do Vasco. E realmente, quanto mais fraco é o time, né, nos jogadores de linha, mais aparece o goleiro, né? Porque o time é atacado, consequentemente o adversário finaliza muito e o goleiro acaba se destacando. Então, dificilmente a gente vai ter um goleiro como destaque de uma grande equipe, de uma equipe que joga pra frente, que ataca, que propõe o jogo. E é o caso do Léo Jardim. O Vasco realmente, quando pega times de médio para grande porte, sofre muito. É muito atacado e quem aparece é a figura do goleiro, coitado, que é bombardeado lá atrás e muitas daquelas bolas que vão no gol ele acaba pegando. Agora na seleção é diferente, a seleção brasileira normalmente não é tão atacada, não é muito atacada, agora são adversários fortes, mas mesmo assim é um jogo um pouquinho diferente. Aí quando a bola vai lá tem que oferecer segurança. A lista completa da seleção, para a gente ir caminhando para o fim. Vai jogar o Bento. Goleiros, Bento, Léo Jardim e Rafael. Bento titular, todos concordam? Ele e Rafael ali vão disputar. Aqui difícil, mas vou confiar no Henrique aqui, Bento. Não, é que Dorival trabalhou com o Rafael, mas eu acho que vai o Bento, mas não sei, daqui a pouco pode aparecer o Rafael. Laterais, tem Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas e Wendel. Os dois à direita é o Ian Couto e quem? E o Danilo. Não, Danilo. Ian Couto, esse aí só sabe dar o cabelo. Danilo de um lado e o Wendel do outro. O Wendel ou Ayrton Lucas? O Wendel tá voando no Porto. Até é o fã do Porto, o cara que acompanha o Galeno, acompanha o PP, não vai colocar o Wendel, que é o lateral titular do Porto. Vou de Wendel também. Eu vou te falar aqui, bota a câmera 8 em mim aqui, por favor. Como é que o Dorival não convoca o craque do Guarani de Bagé? O nosso craque lá, como é que é o nome dele? Tony Júnior. Meu querido Guarani de Bagé. Eu vou decorar o nome do Tony Júnior. Fica chateado o Garsquinho porque não foi convocado o Tony Júnior. Vai, segue. Laterais, então, fechamos de Wendel ou vai de Ayrton Lucas? Não, Wendel. O René não foi convocado? Não, o René, infelizmente, não está com prestígio com o técnico Dorival Júnior. Mas o René está entre os 3? Meio-campistas. Não, vamos de zagueiro, né? Então, fiquei até nervoso. Tu concorda que o René está entre os 3? 2 minutos, meu Henrique. Ele foge. 2 minutos, Henrique. Vamos. Beraldo, Gabriel Magalhães, Fabrício Bruno e Muriel. O Gabriel Magalhães vai jogar. O outro é o Murilo. Beraldo e Fabrício Bruno. Beraldo. O Murilo. Então tá. Mas não sei, não sou o Dorival. Eu tô dando a minha opinião, é o time do Henrique, né? Andreas Pereira, Casemiro, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá e Pablo Maia. Não, Casemiro. Jogo rápido. Casemiro e Guimarães. Eu só conheço o Casemiro, né? E um ou dois aí. Então vou no Casemiro, que é o certo. Vamos não no duvidoso. Não é problema do Dorival. Casemiro, Bruno Guimarães, a gente vai botar ali Paquetá e mais um. Né? E o ataque: Endrick, Rodrigo, Galeno, Rafinha e Richarlison. Vini Júnior foi colocado? E o Vini Júnior, não botaram aqui na lista. É a oficial da CBF, tá? O Vini Júnior não tá. Vini Júnior não tá? Não tá na lista, mas ele foi convocado. Vini Júnior, claro. Então, Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison? Quem são os outros? Endrick, Galeno e Rafinha. Eu acho de repente tem uma vaga pro Endrick aí. Eu ia dizer agora, acho que de repente vai Endrick. Acho que vai Vini, Endrick e Rodrigo. É uma seleção que não encanta e, exato, pelo amor de Deus, tem Inglaterra e Espanha. Esse é o problema. Maurici, a gente está encaminhando para o fim hoje o programa assim, voando, porque teve dupla Grenal, teve seleção brasileira, teve essa nota rápida do Inter.
Quero agradecer a tua participação. Seja sempre muito bem-vindo, com mais tempo, com calma, para a gente poder debater bastante sobre futebol. Beleza, Lucas, valeu, obrigado pelo convite, conta sempre comigo, um prazer sempre estar aqui com vocês. Grande abraço. E aí, meu caro Henrique Pereira, foi bom? Apanhou um pouquinho rápido, hoje, né? Não, você foge do assunto, mas estamos aí, amanhã vamos debater um pouco mais do futebol gaúcho, até porque vamos ter o Inter na Copa do Brasil. Aliás, eu ia trazer o destaque no boletim do Inter do Grêmio, para explicar quem está em casa. Repórter, não, rapidinho, para explicar quem está em casa. Por que o jogo do Grêmio é sábado, o jogo do Inter é domingo? Porque o Caxias joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Bahia, e na quarta-feira o Juventude joga contra o Paysandu. Então, como o Caxias joga terça, vai jogar sábado, o Juventude joga na quarta, então joga no domingo. Então tá, tudo isso e muito mais a gente detalha no Master Esportes de amanhã, trazendo os detalhes que o Caxias entra em campo pela Copa do Brasil na terça, Juventude, Inter e Ipiranga na quarta-feira. O Master Esportes de hoje está chegando ao fim e amanhã a gente volta com todos esses detalhes, trazendo os bastidores dos treinamentos, o que o Renato está aprontando no treino fechado, o Inter se preparando para a viagem e, é claro, tu acompanha tudo na tela da Masper TV, no @MasperTV no Facebook e no Instagram, @Estúdios Masper lá no YouTube e, é claro, canal 575 da Antena Parabólica Digital aberta para todo o Brasil. Master Esportes está chegando ao fim, desejamos uma ótima segunda-feira, uma boa semana a todos e amanhã a gente está de volta.